o que tenho para vos dizer não está escrito, está aqui. E, aliás, tem sido uns prazeres da idade madura é saber que se eu começar com uma picareta assim, a escavar, tenho sempre coisas para dizer, não sei se os maçam, se os divertem, mas isto é uma sensação muito boa do ponto de vista cultural. Eu gostava de fazer o contraste entre a cultura literária ou artística, de um modo geral, e a cultura científica, a distinção entre estas duas atividades do espírito, e depois falar um bocadinho sobre a medicina e a narrativa em medicina e como é que a literatura faz diferença. O primeiro livro a primeira coletânea de ensaios que eu publiquei, que se chamava Um Modo de Ser, eu escrevi no prefácio uma coisa que de facto tem em grande parte iluminado a minha atividade como educador. E o que eu dizia no prefácio é outra a medicina praticada por médicos cultos. O que é que eu queria dizer com isto? Em parte, eu não me referia necessariamente à erudição literária, a erudição musical, a erudição artística, mas a uma certa faculdade que eu posso definir como a capacidade de falar com qualquer pessoa sobre qualquer tema na mesma distância, olhos nos olhos, porque é neste plano horizontal que se encontram dignidades diferentes e situações diferentes. E, de facto, eu acho que faz uma enorme diferença. Mas isto passa também por uma cultura humanística mais vasta, mais aberta, porque esse é que nos permite fruir, apreciar este encontro único da clínica com o ser humano, como nós, compreender, por exemplo, a diversidade das pessoas desta terra, deste país, que são diferentes no Minho, no Alentejo, no Algarve, em profissões diferentes, e perceber na realidade o outro na sua dimensão mais total. É preciso interessante chamar a atenção para o facto que nós temos da ciência uma ideia clara, a investigação da natureza, a descoberta das suas leis, dos seus mecanismos, da capacidade de poder reproduzir, criar modelos, o método experimental, etc. Mas já na cidade de Deus, o Santo Agostinho chamava a atenção que a ciência tinha dois objetivos. Por um lado, criar técnicas, objetos, sistemas que tornassem a vida dos homens mais confortável, mas, por outro lado, era a satisfação intelectual da descoberta, da invenção, etc. Portanto, este conceito de uma ciência mais ou menos pura e uma ciência aplicada não é de agora, não é deste século, não é do século passado, mas é do século V. Isto é muito importante chamar a atenção. Bacon, enfim, provavelmente um dos primeiros teorizadores do método científico, falava em ciência fructífera e iluminífera. A ciência do qual derivavam benefícios imediatos para a vida cotidiana de cada um e aquela que iluminava, que revelava os segredos da natureza em todas as suas formas. Hoje em dia nós ligamos a aplicação do conhecimento científico à tecnologia. Alguém chamou a tecnologia como the sexy daughter of science. De facto, usamos muitas vezes um termo que é híbrido, latino e grego, que é a tecnociência. Não faz enfim, do ponto de vista da raiz, da estrutura, não é bonito, mas é um termo correto. E, de facto, hoje em dia é cada vez mais difícil distinguir em ciência o que é puro e o que é aplicado. O Sidney Brenner, que é um prémio Nobel, que, aliás, muito ligado a Portugal, falava de applied science, ou seja, a ciência que nasce pura e que é imediatamente aplicada, particularmente na área da biomedicina, se quisermos. E, de facto, um dos conceitos que os cientistas durante muitos anos, e eu vou voltar isso à frente, era que a ciência era neutra em termos de valores morais e só as suas aplicações mereceriam essa avaliação e esse juízo.
As coisas estavam mais ou menos, enfim, bem estabelecidas durante os séculos. Entretanto, vale a pena chamar a atenção que, paralelamente ao progresso científico, enfim, ao Galileu, ao Copérnico, enfim, esses homens que fizeram a revolução científica no período do Renascimento, surgiram também os humanistas. E, de facto, logo no princípio de Decameron, do Boccaccio, ele diz: humana coisa é humano ter compaixão, ter piedade dos outros, etc. E reparem que esta raiz do humana coisa persiste até aos nossos tempos. A versão humanística da medicina do nosso tempo é exatamente isso. E os humanistas, enfim, foram retomar um bocadinho o pensamento de Terêncio: eu sou homem e tudo que é humano me diz respeito. E, de facto, paralelamente ao desenvolvimento científico, desenvolvem-se também as humanidades e a necessidade de conhecer-se a si próprio. E, de facto, isto está fundamentalmente no Montaigne, que, enfim, digamos que tem sido o meu guia espiritual ao longo de muitos anos, em que fala le désir de la connaissance, do próprio. De facto, os ensaios de Montaigne são um longo ensaio de descoberta dele próprio. De tal maneira perfeito que muitos que vieram depois e que comentaram diziam: eu estou a ler Montaigne e ele está a falar de mim. O progresso científico nos meados do século XIX, Darwin, a Revolução Industrial, os homens da Royal Society um pouco mais cedo, etc., vieram pouco e pouco fazer com que a ciência assumisse o papel dominante na cultura. Eu não vou entrar nas definições de cultura, que isso levava-nos muito longe. Eu gosto particularmente da definição do Matthew Arnold. Tudo que foi bem pensado e bem escrito faz parte da cultura, ou se quiserem, a cultura como ecologia no qual se desenvolve toda a espécie de pensamento, toda a espécie de criatividade. E reparem que valia a pena distinguir aqui, porque estamos a falar também de literatura, que há 3 atividades do espírito distintas: a invenção, a descoberta e a criação. Curiosamente, inventar, no entendimento moderno, inventar vem do latim invenire, significa criar a partir de algo pré-existente. Portanto, em tecnologias, são invenções. De facto, nem sempre foi assim, porque foi legítimo falar, por exemplo, na invenção do soneto, ou a invenção da fuga em arte. Depois, a descoberta é, de facto, revelar aquilo que se encontra lá, pronto a ser descoberto. Enquanto que a criação é, ontologicamente, se quisermos, muito mais pura. E, de facto, quando nós começamos a comparar a criação literária, e eu posso estender à criação artística em outras dimensões, musical, há diferenças muito interessantes que valia a pena comentar. Em primeiro lugar, em relação ao objeto. O que é que a literatura, o que é que a arte tem como objeto? Criar o belo. São Tomás de Aquino definiu as qualidades do belo muito bem e de facto, a ciência não necessariamente não tem como objetivo criar o belo. E, no entanto, há uma certa harmonia, uma certa consonância, como São Tomás de Aquino diria, em relação às qualidades da beleza, da pulcritude na ciência. Por exemplo, um matemático, G.H. Hardy, que certamente o Nuno irá ter uma palavra sobre ele, tem um livro muito pequenino sobre a criação matemática, e ele diz: "There is no place for ugly mathematics." Portanto, há uma harmonia interna. E, de facto, eu lembro que fazer os exercícios de matemática do livro do Palma Fernandes, vários que aqui fizeram, e chegava ao fim e se o resultado não era bonito, eu dizia que isto
e ver, não está certo. E de facto ia ver uma coisa e não estava certo. E portanto, a beleza. O Huxley, eu vou falar, não é o Aldous Huxley, mas era o pai, dizia: "A beautiful theory murdered by an ugly fact." E muitas vezes nós temos uma coisa que faz uma construção quase de uma catedral harmónica, numa teoria científica, e, no entanto, há qualquer coisa que de repente deita abaixo. Portanto, por exemplo, há uma beleza estética na biologia que é fantástica. Alguém definiu esta biologia moderna, a biologia molecular, como uma dança no morfospaço. E, portanto, há de facto hoje em dia uma arte biológica muito interessante. Nós temos em Portugal pessoas que tratam disso. Portanto, há um objetivo que é diferente. O Oscar Wilde dizia acerca da arte da escrita: "All art is quite useless", não serve para nada. Portanto, há qualquer coisa de livre, de liberdade, não digo de gratuito, na criação científica. Depois há uma diferença muito interessante, que é esta. O Claude Bernard, no seu famoso Introdução à Medicina Experimental, do século XIX, dizia: "L'art c'est moi, la science c'est nous." De facto, há cada vez menos lugar para o cientista isolado, que está no seu laboratório, e hoje é um trabalho da equipa, enquanto que a criação artística, literária, outra, é um ato individual. Depois há, na ciência, uma inevitabilidade, ou seja, se o Einstein não tivesse descoberto a teoria da relatividade, outros iriam descobrir. Se Darwin não tivesse, enfim, descrito a sua teoria da evolução, outros estavam quase prontos para descobrir. Enquanto que se não houvesse Miguel Ângelo, não havia Capela Sistina. E se não houvesse Bach, não havia Missa em Si ou Paixão segundo São Mateus. Estão a ver, há uma diferença muito interessante. Depois, a originalidade, quer dizer, um livro ou uma obra de arte pode ser glosada, pode ser comentada, pode ser relida. Eu tenho uma carta do Zé Cardoso Pires comentando um livro, dizia-me assim: como é que este livro pode ter leituras diferentes a diferentes horas de nós mesmos? É uma expressão muito bonita, a diferentes horas de nós mesmos. Tem uma carta manuscrita que ele escrevia coisas maravilhosas, enfim, que fazem parte, de alguma vez, publicarem estas coisas. Eu tenho lá, enfim, alguns exemplos desta crítica. A diferentes horas de nós mesmos. Enquanto que não há duas leituras da dupla hélice. Não há duas leituras diferentes do Teorema de Fermat. Aquilo não se... há demonstrações, mas não há leituras, é assim. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado é impossível com n mais 2. Não é assim? Está certo? Ok. Está bem. Está certo. Bom, eu tive 20 em matemática no 7º ano, naquela altura. Podia ter ido para matemática, enfim. Depois, outra coisa muito interessante é assim, os cientistas, enfim, no passado, sobretudo, temiam e desprezavam a imaginação. O Newton dizia hipóteses non fingo. E, de facto, uma das coisas muito interessantes é qual é o papel da imaginação em ciência. Que foi tão menosprezado e tão olhado com tanta... De facto, o pensamento científico recorre muito à imaginação. Imaginação de várias naturezas. Imaginação visual. O Gerald Holton, começou por ser um físico de grande qualidade e depois transformou-se num comentador do Einstein. Por exemplo, uma das coisas que o Holton foi fazer foi tentar perceber como é que o Einstein
se tinha desenvolvido intelectualmente. E então foi à procura de que livros é que ele lia quando era no liceu. Que tipo de educação ele tinha tido? Ele tinha tido uma educação clássica, fortíssima. Não só literária, gregos, mas filosófica também. E depois, mais tarde, mantinha um grupo, digamos, um clube do livro, no qual ele se reunia, em que discutiam poesia e não só. E uma das grandes curiosidades do Holt era assim, como é que aquela cabeça funcionava. Conta-se, eu não conhecia o Einstein, não conheci melhor do que conhecem todos aqui nesta, mas conheci quem conheceu o Einstein. É o Freeman Dyson, que é um físico, continua a escrever, e que teve com o Einstein em Princeton. Se os últimos anos do Einstein é outra história, não vale a pena entrarmos aqui, mas iam ter com ele, levavam-lhe problemas, e ele achava a cabeça e dizia assim: I will do a little think. I will do a little think. E depois vinha com soluções. E o Einstein dizia que pensava muito visualmente. Visualmente. Uma das explicações era que, provavelmente, como ele tinha trabalhado no Bureau de Patentes, tinha que analisar as patentes em Zurique, ele treinou-se a pensar como aquelas propostas, aquelas máquinas, aquilo que era submetido à sua avaliação, funcionava. Portanto, é um exercício. Ele falava muito da imaginação visual, visualizar as coisas. Depois, a imaginação metafórica. Se pensarem bem, a ciência está cheia de metáforas. É a dupla hélice, é o buraco negro, é o Big Bang. E depois uma imaginação temática, ou seja, um conjunto de formulações e de ideias que não bem articuladas num sistema ainda, mas prontos para entrar, digamos, no sistema. Outra diferença em relação à criatividade literária e à criatividade científica é muito interessante. Tem a ver com a idade. Ou seja, a idade média dos cientistas, a idade média que os cientistas tinham quando fizeram descobertas que levaram ao Prémio Nobel, 36 anos. É um trabalho muito interessante do Alan Lightman. Enquanto que, não tanto aparentemente a maturidade dos poetas, ou seja, não é mesmo, ou seja, o poeta muito idoso aparentemente não mas no entanto, quer dizer, eu tenho um dos meus escritores favoritos, que agora resolveu que não escrevia mais, o Philip Roth, continua a escrever. Tudo que é diferente, que não é a mesma coisa. Eu, por acaso, não acho, mas enfim, isso é outra conversa que eu posso discutir com os professores de literatura. Continuou a escrever aos 80 anos. Então, parece que dos poucos que conseguiu publicar a poesia tardiamente, ainda de qualidade, foi o Victor Hugo, mas isso é um juízo que eu não vou fazer. E, portanto, há uma diferença. O Kenneth Clark, que é um grande crítico de arte, historiador de arte, fala no Old Age Style, em relação à escultura. É muito interessante, eu não tenho aqui, não posso mostrar, mas eu tenho um slide com duas estátuas do Donatello em dois tempos diferentes e, de facto, há uma diferença significativa. Portanto, estamos a ver características que distinguem, mas provavelmente a poiesia, a criação, não é tão diferente como isso. Os poetas disseram isso bem. O Coleridge dizia que ia às aulas de Química para enriquecer a sua coleção de metáforas. E o Shelley dizia: Poetry comprehends all science. E, portanto, quando nós começamos a analisar os dois processos do ponto de vista intelectual, são diferentes. E, no entanto, nós temos que... Mande-me calar quando se for à altura. E, no entanto, parece que estas duas culturas se degladiam ou se degladiaram no passado. A primeira
controvérsia entre a cultura científica e a cultura literária é já dos finais do século XIX. E o afrontamento foi entre o Matthew Arnold e o Huxley. O Matthew Arnold publicou, curiosamente, uma conferência, não publicou não, fez uma conferência, uma Reed Lecture, que foi exatamente aquela que o Snow fez anos depois, que se chamava Culture and Education, em que ele chamava a atenção para a importância da cultura na educação. Basicamente da cultura literária, mas não exclusivamente. Ele valorizava o processo de criação científica, do deleite intelectual que podia representar a ciência, mas dizia que de facto era. Veio à estacada o Huxley, que foi um dos grandes defensores do Darwin, que dizia que de facto, quer dizer, a primazia devia ser da ciência. E a ciência estava a atingir um tal grau de aperfeiçoamento, de conhecimento, desenvolvimento, que a ciência é até fundamentar as decisões éticas. E hoje já continua-se, particularmente na área das neurociências, a neuroética é um campo muito interessante, uma matéria que eu tenho tratado também, mas, portanto, foi uma coisa, eles eram amigos e no entanto, foi um clash, um choque entre estes dois. Choque esse que veio depois de atingir outra dimensão mais tarde, quando o Lord Snow, C.P. Snow, que era um cientista, que era um homem da política da ciência, publicou, ou fez as conferências chamadas Reed Lectures em Cambridge, chamava Two Cultures. O que ele dizia fundamentalmente nas duas culturas era que a cultura literária e a cultura científica estavam em polos diferentes e a separá-las estavam a gulf of mutual incomprehension, ou seja, havia uma coisa profunda a separar as duas culturas. E que havia a ignorância da segunda lei da termodinâmica era comparável à ignorância de Shakespeare, mas depois argumentava que, de facto, o que valia era a cultura científica que devia prevalecer, etc. Porque ele contribuía para o bem-estar, contribuía para o progresso, dava outra sustentação às decisões políticas e não só. Alguns anos mais tarde, o Dr. F.R. Leavis escreveu um tract, uma coisa absolutamente devastadora. Quem quiser conhecer um pouco mais desta controvérsia entre o Snow e o Leavitt, há um ensaio magnífico de um homem da minha outra universidade, do grande crítico literário e professor de literatura, o Lionel Trilling, que fala disso e que analisa isso muito bem e com uma visão muito equilibrada das duas. Mais tarde, começa-se a falar de uma terceira cultura. Em relação à terceira cultura, há duas versões. Há uma versão relativamente recente do Jerome Kagan, que é um professor de psicologia, basicamente, publicou um livro chamado Third Culture. E a terceira cultura são as ciências sociais. Aliás, na segunda versão das duas culturas do Snow, já se fala nas ciências sociais. E eu não vou comentar, porque isso levava-nos muito longe. Depois, um homem que é um editor, publicou um livro que se chama também The Third Culture, o John Brockman, chamando a atenção para a necessidade dos cientistas tentarem explicar ao público leigo aquilo que fazem, aquilo que descobrem, aquilo que se poderia, usando o termo francês, poderia designar como haute vulgarisation. Reparem que a terceira cultura como que implicava que entre cientistas e literatos houvesse um outro grupo encarregado de traduzir a ciência de uma forma mais agradável, de melhor acesso
para os leigos. A verdade, porém, é que os cientistas entraram muito em ser eles diretamente a explicar o seu trabalho. E, portanto, cada vez há mais físicos a falar da sua ciência, há neurocientistas a falarem daquilo que fazem. Portanto, os livros do António Damasio, meu amigo e compadre, são uma mistura, porque aquilo que ele desenvolve deriva naturalmente das suas investigações, mas não são livros científicos, neste sentido. É uma interpretação filosófica, uma coisa com outra liberdade, digamos, que o paper científico, na sua estrutura, não permite. Mas, curiosamente, em ciência ainda há áreas que, de facto, os cientistas só podem explicar a outros cientistas. Eu, certamente, não sei se o querá comentar, a explicação, a demonstração do teorema de Fermat é acessível a 1000 pessoas, 100 pessoas. 50, talvez. 50 pessoas. Estão a ver? Portanto, quer dizer, há, apesar de tudo, em ciência, uma dificuldade. A mim não é. Não é, mas isso é engraçado. E, portanto, há um papel na cultura para esta a necessidade de explicar e divulgar, etc. Finalmente, deixem-me dizer mais uma palavra sobre a medicina. O que é um ato médico e o que é um encontro? O professor Egas Muniz tinha, enfim, escreveu nos seus escritos, que eu vasculhei e publiquei, uma coisa que depois o professor Minaguerra foi buscar, uma definição de um francês que eu não sei quem é, porque perdi, que dizia que o ato médico é une confiance que rejoint librement une conscience. Ou seja, uma confidência que procura livremente uma consciência. Esta é a essência do ato médico na sua forma mais pura. Desprovido da intervenção, da intromissão das tecnologias, que era outra matéria que nos levava muito longe. Bom, isto implica necessariamente uma narrativa, um contar. Por um lado, um contar, por outro lado, um ouvir. Ora bem, quando a doença se materializou em imagem, pelo desenvolvimento das técnicas, das ressonâncias, das TACs, etc., a maior parte dos doentes hoje em dia, quando chegam a uma consulta, põem na mesa um molho de radiografias, de imagens, e dizem o que é que o traz cá? E eles dizem assim, está aqui. Sem palavras, está aqui. Quando na realidade o que está ali é a representação icónica da doença, nem sequer é a doença em si. Bom, e eu digo assim, não quero ver isto. E ele diz, não quero ver isto? Como? Não quero. E eu disse, eu quero ouvir a sua história. Quero ouvir a minha história. Primeira surpresa, alguém me quer ouvir. Bom, o único receio que eu tenho é quando eles olham para mim e dizem assim, tem tempo para me ouvir? Eu disse, eu tenho. Então, olha, isto começou tudo na Guerra da África. Aí eu sei que a conversa vai ser longa e a conexão... Bom. O problema é que eles não sabem contar e nós não sabemos ouvir. Onde é que se aprende a ouvir? Onde é que se aprende a narrativa? Onde é que se vai buscar a maneira de interpretar, para usar um termo que um professor de literatura usaria, e eu não, como se vai descodificar aquele discurso? É um treino. E por isso agora se fala na medicina narrativa. E a medicina narrativa implica isso mesmo, implica a capacidade de ouvir, de interpretar, de ir para além do discurso, tentar perceber, e a medicina narrativa só se ganha com uma experiência de ficção. Lendo muito. Eu posso dizer assim, então, qual é a importância para si, para a literatura? Crucial. Eu posso fazer um curso de ética, garanto-vos, um curso de ética médica com obras de ficção, sem qualquer problema. Começando com a obra, como obra Princeps, se quiserem,
que é a morte de Ivan Illich. Pega na morte de Ivan Illich, eu dou um curso inteiro de ética. Tem lá tudo. Sobre a morte, sobre o diálogo, sobre a verdade, sobre a mentira. E na tradução francesa, il regardait silencieusement cet homme qui montait. Diz o Sol Bellow, que era outro que valia a pena. Por exemplo, no Ravel Stein, que foi os últimos romances dele, está lá a descrição da experiência nos cuidados intensivos, experiência própria, porque ele teve uma doença. O médico importante passava a visita e que os doentes tinham medo de fazer perguntas, porque ele era tão importante. E assim, o estetoscópio saiu do bolso, ele segurava no estetoscópio como uma fisga, que é uma coisa extraordinária, não é? E depois, nos cuidados intensivos, ele dizia que tinha que disputar a atenção do médico. Havia várias pessoas a morrer e muito doentes, mas ele queria só, olhem para mim, tratem só de mim. Se querem, por exemplo, falar da eutanásia, peguem num dos volumes do Stibol, do Martin Dugar, que se chama La Mort du Père, em que um filho que é médico, depois há um outro filho pródigo que chega, faz eutanásia no pai, com convulsões, com insuficiência renal, estamos a falar em alturas em que não havia nada, e depois diz para o irmão, nous ne sommes pas des assassins. Está bem? Explicado. Querem as histórias simples da clínica, peguem no Tchekov. Tchekov dizia que a medicina era a mulher legítima e que a literatura era a amante. E que não, quando se cansava de uma, passava a noite com a outra. Mas, de facto, toda a medicina está no Tchekov. Ou seja, peguem, por exemplo, eu escrevi um comentário, fiz uma crítica, se quiserem, por exemplo, eu escrevi o prefácio do Profundis, do Zé Cardoso Pires, que é uma discussão, que é uma descrição autopatográfica, ou seja, ele a descrever a sua própria doença, que para quem queira perceber o sentido de um acidente vascular que entolha a fala e... Está lá tudo. Aliás, eu insisti com ele para que escrevesse, porque ele falou-me tantas vezes disso, e de uma forma tão eloquente, que eu disse, José, você tem que escrever isto. Isto está dentro de si, está um livro dentro de si. Não só está um livro dentro de si, mas como está a sua cura. Ao escrever isto, está ali uma grande escritora que diz que sim com a cabeça, porque percebe que isto quer dizer o valor redentor, digamos, da escrita. O meu irmão António escreveu a sua própria doença sobre os rios, sobre o qual eu escrevi também, em que a doença, o tumor que ele descreve é metaforicamente referido como um ouriço de um castanheiro da sua casa de infância e está lá. E o médico, que é muito interessante e vale a pena. E, portanto, eu chamo a atenção para o volume que a Clara Cabri Rocha editou, a caneta que escreve e a que prescreve, que é uma antologia admirável de textos da literatura portuguesa, desde o Dom Duarte, e antes disso do nosso Pedro Hispano, o Papa João XXI, até os nossos dias. Tem, por exemplo, de escritores. Aliás, olha, o Fernando Pinto Amaral tem lá um poema, e não é para ele estar aqui, mas porque eu já o citei noutras ocasiões, sobre o estetoscópio Littmann. O Littmann é uma marca de estetoscópios, é, digamos, um BMW dos estetoscópios. Quer dizer, é uma coisa mais... É a marca dos estetoscópios. Tem um poema que se chama o estetoscópio Littmann. E tem piada porque o professor Almeida Lima, que era meu tio-avô, que era um homem notável, dizia, os alunos no quarto ano põem a bata comprida e compram um estetoscópio. Antigamente, no curso, não é? E depois ele dizia assim, depois põe um estetoscópio assim, ao pescoço e tal.
já estão investidos da Sagrada Ordem do Estetoscópio. Porque aquilo é como se fosse uma condecoração. O Alberto tem um poema sobre a SIDA, sobre a morte do amigo com SIDA, que é uma coisa pungente, que é qualquer coisa, aqueles que nós amamos e que já não nos telefonam. Começa mais ou menos assim, não sei se o Fernando se lembra, que está tudo. O sofrimento, o abandono, a partida. E, portanto, é de facto um livro fundamental que nós temos tentado difundir, mas é uma grande dificuldade. As pessoas não leem. Isto é a última palavra. As pessoas não leem. E é triste. Sabem que eu acho que a leitura é um hábito. É um hábito que dá uma habituação nesse sentido. Quando nós éramos pequenos, 6, 7, 8, 9 anos, o nosso pai tinha o hábito de nos ler o Bessa. Eu muito sobre a Cidade e as Terras, que era para maiores de 6 anos, e os Maias, que era para maiores de 16, agora, mas que ele censurava, à medida que ia lendo. Aquela discussão violenta entre o Ega e o Alencar, que a certa altura, acho que o Alencar que diz que a irmã é uma meretriz três vitães em Marco de Canaveses, não é? E o pai estava a ler e a irmã é... Passa a página. Claro que nós tivemos que ir ver o que é que lá estava, não é? Porque não se podia perder aquela... Aliás, em frente à secretária dele estavam os livros que estavam no Index Librorum Prohibitorum, que era exatamente, entre os quais um livro forrado a vermelho, que era a Naná do Zola. E a Naná, que a gente tinha que ler a Naná, claro. Era que ele saía para o consultório, a gente tirava-se a Naná e começava-se a ler. E depois enfiava-se outra vez, alinhava-se. O outro era, porque esse então ainda parecia mais proibido, que era La Vie de Jesus du Renan, que esse então devia ser qualquer coisa, eu não cheguei a ler isso, mas ser qualquer coisa que podia contaminar a nossa alma para sempre. E, portanto, é um hábito. E eu tenho pena, porque de facto foi das coisas que mais tem confortado a minha vida, por exemplo. O que é que é? Agora, por exemplo, vou terminar já, mas para partilhar com isto que estamos... Eu agora à noite estou a ler por noite um conto da Alice Munro. Teve agora o prémio Nobel. Há quem diga, enfim, o James Woods e aqueles críticos literários muito acerados, que de facto a senhora não o merecia. Mas isso vale o que vale, é indiferente. Aquilo é muito o estilo do New Yorker, que é uma revista que eu assino há uma data de anos, e são só coisas desgraças, são coisas magoam, que ferem, que fazem sangrar, que fazem... Acho que não é uma leitura animada. Eu gosto muito mais de uma outra canadiana, que é Mavis Gallant, que é uma contista pouco conhecida e extraordinária. Por isso é o meu consolo, é o meu descanso. Eu continuo a ler medicina, continuo a estudar medicina, mas de facto, quero dizer, quem não leu livros, não vai passar por este mundo não sabendo o que perdeu. Muito obrigado.